Olá pessoal, esse vídeo nós vamos falar sobre as principais funções e portas lógicas usadas na eletrônica digital. Estou dividindo esse vídeo em duas partes. A parte 1 nós vamos iniciar aí agora. Bom, então uma introdução antes sobre o assunto. Então a álgebra booleana nos permite descrever algebricamente as relações entre saídas e entradas dos circuitos lógicos. E aqui nesse primeiro ponto, pessoal, eu preciso esclarecer algumas coisas. A primeira delas é o que significa álgebra booleana. Bom, álgebra booleana seria a área da matemática, né, da álgebra, que envolve operações lógicas. Tá? Inclusive, essa álgebra pode ser também chamada de álgebra lógica. Tá? Por que ela tem esse nome específico de álgebra booleana? Por conta de homenagear, né, um matemático que foi George Boole, que contribuiu significativamente para o desenvolvimento dessa área. Tá? Uma outra coisa interessante aqui de esclarecer é o seguinte: o que seriam saídas e entradas? Né? Então, assim como na matemática convencional nós temos parcelas envolvidas nas operações e essas parcelas elas geram um resultado, tá? Nas operações lógicas isso também vale. Elas têm lá as parcelas envolvidas, né, em uma determinada operação, em uma determinada conta, e isso vai gerar um resultado. Só que esses valores possuem nomes mais específicos. Tá? As parcelas envolvidas são as entradas. E o resultado gerado é chamado de saída. Tá bom? Então as relações entre saídas e entradas significam isso. As entradas são as parcelas envolvidas na operação e a saída é o resultado gerado por aquela determinada lógica. Bom, ela é uma ferramenta usada na descrição, análise, projeto e implementação de circuitos digitais. É bom lembrar que não somente na eletrônica, como também na automação, de um modo geral. E nas operações lógicas, nós só podemos ter dois valores, tanto para as entradas como para o resultado gerado, ou seja, para a saída, que é o 0 ou 1. O 0 e o 1, inclusive, né, eu explico isso lá no vídeo referente aos sistemas de numeração, né, decimal e binário. Inclusive, o sistema binário, nesse caso, é o envolvido, né, nas operações lógicas, porque utiliza-se somente o 0 e o 1 para representar os valores. E nós devemos ter em mente que o 0 e o 1, pessoal, eles simbolizam situações opostas um ao outro. Vamos dar alguns exemplos. Inclusive, eles são chamados aí de níveis lógicos, tá? Por isso que nessa tabela a gente está vendo lógico 0 e lógico 1. Esse lógico 0 é o nível lógico 0 e o lógico 1 seria o nível lógico 1. Tá? Toda a operação lógica envolve somente esses dois níveis lógicos. Somente o 0 ou 1 são, são envolvidos aí nessas operações lógicas. Bom, então reparem aqui nessa tabela que todas essas 5 situações descritas por essas 5 linhas envolvem situações que se opõem. Então, se o 0 indica falso, o 1 vai indicar verdadeiro. Se o 0 indica desligado, o 1 vai indicar ligado. Se o 0 indica baixo, o 1 vai indicar alto. Se o 0 indica não, o 1 vai indicar sim. Se o 0 indica aberto, o 1 vai indicar fechado. E assim por diante, só para ficar nesses exemplos. É importante então que a gente tenha em mente que todo circuito lógico, o 0 e o 1 vão indicar situações que se opõem. Tá certo? E somente essas duas situações vão existir em um circuito lógico, em uma operação lógica. Tá? Bom, é importante também nós sabermos que uma operação lógica, uma função lógica, pode ser representada de até 3 maneiras diferentes, pessoal. A primeira delas seria a expressão lógica propriamente dita. A segunda forma de representação seria um circuito lógico. E aí vão entrar as portas lógicas, né? Por quê? Porque as portas lógicas são os componentes físicos que vão executar uma determinada operação lógica, né? Então, na prática, são as portas lógicas que vão fazer as operações lógicas em um determinado circuito. Tá? Inclusive, esse circuito pode ser desenhado por meio de diagramas. Né? Nós vamos ver a simbologia de cada porta lógica aí,
começando por esse vídeo, tá? Ao longo desse vídeo nós vamos ver algumas portas lógicas, né? É o que eu quero dizer. Bom, lembrando que as portas lógicas são utilizadas em qualquer circuito digital, por exemplo, computadores, calculadoras e outros dispositivos, e são construídas por meio de circuitos integrados, né? Nós vamos falar sobre isso em alguns vídeos posteriores. Bom, e além das portas lógicas e das expressões, também podemos representar uma lógica qualquer através de uma tabela verdade. A tabela verdade ela relaciona todas as combinações possíveis para as entradas e também relaciona quais são os resultados gerados por cada combinação dessa, tá bom? Para fazer uma tabela verdade, é importante que a gente saiba a relação entre o número de combinações e o número de entradas. E a relação é sempre essa daí, ó. Se o número de entradas de um circuito lógico qualquer for igual a n, nós vamos ter sempre 2 elevado a n combinações possíveis. Ou seja, o número de linhas de uma tabela verdade, que é igual ao número de combinações, tá? Vai ser sempre 2 elevado ao número de entradas. Vamos dar alguns exemplos. Se eu tiver uma tabela, por exemplo, construída a partir de 2 entradas, essa tabela vai ter 4 linhas. Por quê? Porque 2 entradas vai gerar 2 elevado ao quadrado combinações possíveis. Do mesmo modo, uma tabela de 3 entradas, ou seja, uma tabela com 3 parcelas envolvidas ali naquela operação lógica, né, em uma determinada operação lógica, vai ter 8 linhas. Por quê? Porque 3 entradas vai gerar 2 elevado a 3, que é igual a 8, combinações possíveis. E assim por diante. Tá bom? Bom, agora que a gente já sabe quais são os modos de representação de uma determinada operação lógica, vamos conhecer agora algumas dessas operações lógicas, né? Então, por essa razão, eu dividi o vídeo em 2 partes. Nessa primeira parte, nós vamos ver as primeiras 3 operações lógicas mais básicas aí, envolvendo aí a álgebra de Boole. A primeira delas seria a operação AND. Bom, a operação AND, ou função AND, como queiram, né? Função lógica AND, ela é similar a uma multiplicação convencional. Tá? Inclusive, ela é chamada de multiplicação lógica. A expressão que vai representar uma função lógica AND, ela é dada, inclusive, por uma multiplicação, né? A pontinho B. Então, isso aqui pode-se ler y igual a AND B, ou então y igual a IB, lembrando que I é a tradução em português para AND, ou mesmo y igual a vezes B. Nesse último caso, a gente pode ler A vezes B, desde que nós saibamos que essa multiplicação é uma multiplicação lógica, para a gente não confundir com a multiplicação convencional. Tá? A multiplicação lógica ela só vai aceitar valores iguais a 0 ou a 1, tanto para as parcelas envolvidas na multiplicação, ou seja, as entradas, como também para a saída, ou seja, o resultado dessa multiplicação. Tá? Muito bem. A porta lógica AND, por sua vez, ela possui essa simbologia aqui. Ó. Como eu falei, um circuito lógico, pessoal, ele pode ser representado através de um desenho. Na hora de fazer o circuito lógico por meio de um desenho, é necessário que a gente saiba a simbologia de cada porta lógica que pode ser envolvida numa operação lógica qualquer. Se essa operação for a multiplicação lógica, for a operação AND, a porta lógica que a gente vai desenhar vai ser essa daqui, vai ter essa simbologia. Reparem que do lado esquerdo a gente faz a conexão das entradas, ou seja, das parcelas que vão ser multiplicadas, e do lado direito nós representamos a saída, ou seja, o resultado gerado pela multiplicação entre A e B, pela AND entre A e B, já que é uma multiplicação lógica. Tá? Então essa seria uma outra forma de representar aí a função lógica AND, né? A operação lógica AND. E uma outra forma, como eu já falei, seria a tabela verdade. Lembrando, como eu estou considerando aqui nesse caso 2 entradas, 2 parcelas se multiplicando, nós vamos ter 4 combinações possíveis para as 2 entradas A e B. Lembrando daquela relação, né? Para n entradas eu tenho 2 elevado a n combinações possíveis. Tá? Isso vale para qualquer operação lógica, qualquer uma. Bom, então nessa tabela, reparem, né, as colunas são as 2 entradas, as 2 parcelas que eu estou multiplicando e a saída, ou seja, o resultado gerado pela multiplicação entre A e B. Tá?
Quais são as combinações aí entre as entradas A e B? Né? As combinações são essas aí, ó. 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. Tá? Então, essas são as 4 possíveis combinações para as entradas A e B. Né? Vamos ver qual é o resultado gerado pela multiplicação em cada linha dessa tabela verdade. Então, isso vai explicitar aqui qual vai ser a lógica dessa multiplicação. Que nós vamos ver que é igualzinho a uma multiplicação comum, pessoal. Quando a gente faz, por exemplo, 0 vezes 0, o resultado disso é 0. Na segunda linha, quando a gente faz 0 vezes 1, o resultado disso também é 0. Na terceira linha, 1 vezes 0 também é igual a 0. E na última linha, 1 vezes 1 é igual a 1. Ou seja, reparem que se eu tiver pelo menos um dos valores das parcelas iguais a 0, sabemos que 0 vezes qualquer coisa é igual a 0. Quando pelo menos um dos valores então das entradas for 0, a gente já sabe que o resultado dessa multiplicação é igual a 0. Ou seja, somente na última linha, 1 vezes 1 é igual a 1. Tá? Então, reparem que a tabela verdade ela pegou todos os possíveis cenários dessa multiplicação entre duas entradas e o resultado gerado por cada uma dessas combinações. Tá? Esse é o intuito da tabela verdade. Só para a gente verificar um pouquinho mais da aplicação dessa tabela verdade, vamos ver uma situação em que nós tenhamos a multiplicação lógica entre três valores de entrada, A, B e C. Tá? Então, uma multiplicação entre três entradas, qual vai ser o resultado dessa multiplicação? Bom, vamos construir a tabela verdade. Só que agora a tabela verdade tem três entradas, três parcelas estão se multiplicando nesse caso. Para três entradas, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinações diferentes, o que vai nos dar, então, 8 linhas diferentes para esta tabela. Tá? Bom, e uma coisa que a gente deve deixar claro aqui seria o seguinte: como achar essas combinações? Né? A gente sabe a quantidade, que para n entradas, a gente vai ter 2 elevado a n combinações. Então, 3 entradas eu vou ter 2 elevado a 3 combinações, que é igual a 8. Tá? Mas quais seriam essas combinações? Quando se aumenta o número de combinações, fica um pouco mais difícil de saber de cabeça quais seriam essas combinações diferentes aqui. Só que existe um macete, vamos dizer assim, né? Existe uma forma mais rápida de preencher as combinações entre as entradas. Isso vai valer para qualquer operação lógica, tá, pessoal? Essa forma é a seguinte. A gente vai começar aqui pela entrada C, tá? Que é a entrada que está mais à direita nessa tabela. Lembrando que essa última coluna é referente à saída. Então, a saída depende da operação lógica que a gente está fazendo. Então, vamos começar aqui preenchendo a coluna C, que é a entrada mais à direita aqui nessa tabela verdade. Né? É a parcela mais à direita da multiplicação. Então, nós vamos começar preenchendo C e nós vamos preencher da seguinte maneira. Na primeira linha, a gente vai preencher com 0. Na segunda linha, nós vamos preencher com 1. Na terceira linha, nós vamos preencher com 0. Na quarta linha, nós vamos preencher com 1. Ou seja, nós vamos alternar para a coluna C 0, 1, 0, 1, de linha em linha até nós chegarmos no final da tabela. Tá? Então, reparem, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Alternamos cada linha sempre começando do zero, tá? Isso é muito importante, sempre começando do zero, alternando-se os valores 0, 1, à medida que a gente passa de linha para linha. Quando a gente for preencher a coluna seguinte aqui, que seria a entrada B, tá? A gente vai dobrar a quantidade de alternâncias. O que significa isso? Se eu alternei 0 e 1 de uma em uma linha para a entrada C, para a entrada B nós vamos alternar de duas em duas linhas. Ou seja, 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns. Então, reparem que eu alternei só que de duas em duas linhas. Preenchi com 2 zeros, sempre começando do zero, tá, pessoal? Isso é muito importante. 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns. Quando eu passar para a coluna do A, mesma lógica, só que eu vou dobrar de novo o número de alternâncias. Então, se aqui eu fiz de 2 em 2, na próxima coluna eu vou fazer de 4 em 4 linhas. 4 zeros, 4 uns. Com isso, eu preenchi todas as possíveis combinações para as três parcelas envolvidas nessa operação lógica, ou seja, para
esta multiplicação. O que a gente tem que fazer agora é achar o valor do y, ou seja, qual é o valor que vai ser o resultado de cada multiplicação aqui de cada linha, né? Lembrando que eu estou multiplicando A pelo B pelo C e com isso eu vou gerar o resultado daquela linha da tabela verdade, tá bom? Então, no caso da operação lógica AND, que é a multiplicação, né? Se eu tiver pelo menos um dos valores de entrada, uma parcela igual a zero, já sabemos que o resultado será zero. Então, para essa primeira linha, por exemplo, os três são iguais a zero. 0 vezes 0 vezes 0 dá zero. Para a segunda linha, 0 vezes 0 vezes 1 dá zero. Para a terceira linha, 0 vezes 1 vezes 0 dá zero também. Enfim, para todas as linhas da tabela, exceto a última, eu tenho pelo menos uma parcela igual a zero se multiplicando. Portanto, o resultado da multiplicação será igual a zero. Somente para a última linha o resultado será igual a 1. Por quê? Porque nesta última linha todos os três valores envolvidos na multiplicação são 1. Podemos resumir então da seguinte maneira, pessoal. A operação AND, na operação AND, o resultado da multiplicação só é 1 quando todas as parcelas são iguais a 1. Se pelo menos uma parcela for igual a zero, isso já é suficiente para fazer com que esse resultado seja igual a zero também. Tá bom? Então essa é a operação AND. Vamos agora para a OR, que é a segunda operação lógica que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. A operação OR, pessoal, é similar a uma soma lógica, tá? Tanto é que a expressão booleana, ou seja, a expressão lógica que simboliza uma função lógica OR, seria y igual a mais b. Y é a saída, né? O resultado, nós estamos chamando aqui de y. Isso equivale à soma entre dois ou mais valores, tá? Aqui eu estou simbolizando 2, mas poderia ser mais de 2. Bom, no caso da soma lógica, ela é praticamente igual a uma soma convencional, uma soma matemática. Só que vai ter algumas diferenças sutis aí. Primeiro, eu preciso mostrar para vocês qual é a porta lógica, né? Que simboliza a soma lógica, né? Que simboliza aí uma OR, que seria esse símbolo aqui, ó. Então a porta AND ela era mais reta aqui, né, pessoal? A OR é mais encurvada, tá vendo? Então ela tem um desenho um pouquinho diferente da porta lógica AND, justamente para diferenciar essas duas operações, tá? Então a porta lógica OR tem esse desenho aí. As duas entradas seriam as parcelas que estão se somando e o y, que é o resultado gerado a partir dessa soma lógica entre A e B, tá bom? Também podemos simbolizar a operação OR através da tabela verdade. As combinações possíveis para as entradas, né? No caso aqui, reparem, ó, alternando o B de linha em linha, né? Ó, 0, 1, 0, 1. Quando a gente passa para o A, dobra o número de alternâncias. Então, 2 zeros e 2 uns. Isso vale para a tabela de verdade de quantas entradas eu tiver, tá, pessoal? Essa forma de fazer a combinação entre as entradas, tá? Sabemos que são 4 combinações porque nós temos 2 entradas. Quais são os resultados aqui? Ó? Então vamos lá. Para o caso da soma lógica, 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. E 1 mais 1, pessoal, aqui está a diferença sutil para a multiplicação convencional. 1 mais 1 dá 2 não, tá? Nesse caso não tem como eu colocar o 2. 1 mais 1 é 1 também. Para a soma lógica. Beleza, pessoal? Para o caso da operação OR. Para a soma convencional, 1 mais 1 é 2. Mas aqui nós estamos falando da álgebra de Boole. Na álgebra de Boole, 1 mais 1, operação OR, soma lógica, isso dá 1. Tá? Só para a gente entender melhor então esse processo. Vamos fazer uma soma lógica com 3 valores? Vamos lá, fazer uma tabela verdade aí com 3 variáveis de entrada, né? 3 parcelas, A, B e C. Como nós já sabemos aqui como se preenche, né? Eu não vou falar isso de novo não, tá? O preenchimento aqui das entradas a gente já mencionou lá na operação AND. Então a lógica é a mesma aqui do preenchimento das entradas. O que vai mudar vai ser o resultado. Por quê? Porque agora nós estamos tratando de uma soma lógica. Na tabela anterior a gente estava tratando de uma multiplicação entre 3 entradas, né? Bom, no caso da soma, pessoal, lógica, né? da porta OR, da função lógica OR, a lógica é a seguinte. O resultado de uma soma lógica só é zero quando todas as entradas
forem iguais a zero. O que é o caso da primeira linha dessa tabela, onde eu tenho o A, o B e o C iguais a zero. Então, nesse caso, 0 mais 0 mais 0 dá zero. Se eu tiver pelo menos uma parcela de uma soma lógica igual a 1, o resultado automaticamente também será igual a 1. E isso vai ser, nesse caso, né, no caso dessa tabela, igual a 1. O resultado disso vai ser 1 para todas as demais linhas dessa tabela. Por quê? Porque em todas as outras linhas eu vou ter pelo menos uma entrada, pelo menos uma parcela igual a 1. Então, a soma lógica vai ser igual a 1 nestes casos. Tá? Então, repetindo, para a operação lógica OR, o resultado dessa soma lógica só é zero quando todas as parcelas dessa soma forem zero. Se eu tiver pelo menos uma parcela em uma soma lógica igual a 1, o resultado dessa soma também será 1. Tá? Então, essa é a lógica da operação OR. Para a gente finalizar, pessoal, o vídeo já está ficando meio grande aí, né? Operação NOT. Operação NOT seria a terceira função lógica que a gente vai estudar aqui. E a operação NOT nada mais é do que a inversão do valor de uma variável lógica. A gente pode expressar como sendo y igual a com uma barrinha em cima, ou então y igual a com uma apóstrofe. Tudo isso indica uma inversão, tá bom? A gente pode ler y igual a barrado, ou y igual a negado. Tudo dá no mesmo. Tudo dá numa função lógica NOT. Tá? Bom, a porta lógica que representa a negação, né? A função lógica NOT, teria esse desenho, né? Um triângulo com uma bolinha aqui na frente. Essa bolinha, inclusive, pode representar a negação em outras situações, tá? Somente a bolinha. Mas a porta lógica em si é esse desenho. Né? E aqui, pessoal, nós não temos o risco numa operação de inversão de ter mais de uma entrada. Por quê? Porque a inversão é o seguinte. A lógica da inversão pode ser, inclusive, dada lá na tabela verdade, né? Se o A for zero, ou seja, se a entrada dessa porta lógica for igual a zero, a saída é 1. E se a entrada for 1, a saída é zero. Ou seja, o inverso de zero é 1 e o inverso de 1 dá zero. A inversão se trata disso. Tá? Inclusive, nós vimos isso aí no comecinho do vídeo, né? Quando a gente fala que o 0 e 1 representam situações que se opõem. Tá? Situações inversas. Então, quando a gente tem uma operação NOT, significa que nós vamos inverter o valor de 0 para 1 ou de 1 para 0, como nós vimos aqui na tabela verdade. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Nós vamos gravar ainda uma segunda parte, onde nós vamos falar de outras operações lógicas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.